Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado nesta noite. Obrigado pela vida desse casal, pelas suas famílias, Senhor Deus, pela prontidão dos seus servos sempre aqui na casa do Senhor, pelo serviço que eles têm prestado aqui na casa do Senhor, com prazer, Senhor Deus, com dedicação. E nós agradecemos pelos momentos que o Senhor está dando a esta família, Senhor Deus, desse novo membro que está para chegar. Nós agradecemos também pela palavra que vamos ministrar nesta noite e que o Senhor nos conduza em perfeição e em amor, para que essa palavra produza frutos no coração dos nossos irmãos, que seja uma terra fértil o coração de cada um aqui e que esta semente que vai ser plantada seja uma boa semente, como o Senhor tem nos dado a cada dia. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos aí no mês de outubro, mês esse que nós vamos aí celebrar junto com o pastor Renê, 30 anos de ministério. Então, nós estamos aí nesta campanha de trazer aqui releituras de algumas mensagens que o pastor Renê pregou ao longo desses anos. E aí, eu estou aqui com mensagens que o pastor Renê pregou em dezembro de 2014. Então, lá se vão quase 11 anos que essas mensagens foram pregadas. Vou pregar aqui basicamente duas mensagens em uma. E aí vou fazer uma releitura desses dois personagens. E aí esses dois personagens têm uma temática em comum: prontidão em servir. Prontidão em servir, parte 1 e parte 2. Mas eu vou fazer uma mensagem única, falando desses dois personagens. Esses dois personagens que eu vou aqui ministrar trazem duas características a respeito de milagres de Jesus. Jesus fez milagre em três perspectivas. A primeira perspectiva de milagres que Jesus realizou foi usando de íntima compaixão para com as pessoas. A pessoa não pediu nada, a pessoa não chegou com nada, a pessoa não falou nada, e simplesmente Jesus olhou para a situação e se moveu de íntima compaixão e fez um milagre na vida da pessoa. Eu vou te dar um caso específico, que é o caso da viúva de Naim. É a história que Jesus está entrando na cidade de Naim, e da cidade vem saindo um cortejo fúnebre. E aí Jesus olha para a vida daquela mulher, enterrando seu filho para enterrar o seu filho único. E Jesus, o texto diz que, movido de íntima compaixão, manda que o cortejo pare, toca na vida daquele moço, ou seja, no corpo daquele moço, e o moço ressuscita. Ou seja, esta viúva pediu alguma coisa? Não. Ela clamou por Jesus? Não. Simplesmente ela foi alcançada porque Jesus se moveu de íntima compaixão por ela. Assim também foi no nosso caso da salvação. O Senhor se moveu de íntima compaixão para conosco. A segunda perspectiva de milagres que Jesus trabalha é quando alguém chega intercedendo por si, que é um caso de um dos personagens que nós vamos trabalhar nesta noite. Ele chega pedindo e clamando por si, pede socorro por si. E a terceira perspectiva é quando alguém intercede por um terceiro. Alguém faz um pedido para outro. E assim são as perspectivas de milagres que Jesus realizou na sua palavra, aqui registrada nos evangelhos. E aí eu queria que você primeiramente abrisse sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas 4. A partir do versículo 38. Versículo 38 e 39. É uma passagem bem curta. E esse é o primeiro personagem que nós vamos falar. Lucas 4, 38 e 39 diz assim: deixando ele, ou seja, Jesus, a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. Rogaram-lhe por ela, ou seja, alguém interviu por ela, alguém intercedeu a Jesus, junto a Jesus, por esta mulher. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre,
e esta deixou. Logo se levantou e passou a servi-los. Então aqui o nosso tema é prontidão em servir. A sogra de Simão, ou a sogra de Pedro, automaticamente, ao ser alcançada pelo favor do Senhor, a ser alcançada pelo milagre do Senhor, ela passa a servir ali à mesa, ela passa a servir o Senhor que está na sua casa, está na casa do seu genro. Então nós vemos aqui a prontidão imediata desta mulher. Ela não deixa para outra semana, ela não deixa para outro ano, ela não deixa para depois. Ela automaticamente passa a prestar um serviço. E aí nós temos o segundo personagem da nossa história aqui. Queria que você avançasse, ou melhor, retrocedesse, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Versículo 46. Evangelho de Marcos 10, 46 ao 52, diz assim: E foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chame-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Então nós temos dois textos aqui de pessoas que são alcançadas pelo favor do Senhor, pelo milagre do Senhor, e o texto mostra que a sogra de Pedro passa a servir ali naquela casa, passa a servir ao Senhor naquela casa, e Bartimeu aqui, ele passa a seguir a Jesus de estrada fora, pelo caminho. Então nós temos aqui duas pessoas alcançadas pelo milagre, alcançadas pelo favor do Senhor, que passam a servir ao Senhor. E isso é um ensinamento para nós. A salvação, ela nos traz um benefício tão grande que a nossa gratidão ao Senhor é o serviço que prestamos na casa do Senhor. É o serviço que prestamos às pessoas. E quando nós falamos em serviço na casa do Senhor, não necessariamente é nessa estrutura, tá? Não necessariamente é nessa construção. Quando nós falamos de servir ao Senhor, é servir às pessoas. Porque a igreja não é construção, isso é um templo. Isso é um templo construído. Tijolos, massa, areia, cimento, tudo isso. Isso é um templo. Igreja somos nós, eu e você. Então, servir a igreja é servir às pessoas. E nós temos diversos ministérios para isso, diversos lugares para isso. Nós temos desde os lugares que são vistos e são ouvidos por muitos, como é o caso de que eu estou aqui hoje ministrando a palavra. Tem dia que eu estou aqui ministrando louvor, e aí várias pessoas nos veem. E aí muitas das vezes a gente encontra com pessoas, e aí a pessoa fala assim: te vi na televisão. Aí a gente se sente meio artista, né? Não, a gente continua sendo servo. Mesmo aparecendo na gravação, nos cultos gravados. E esses dias eu estava, para variar, eu estava ali no mercado do João, que em quarta e quinta ali a gente sempre encontra alguém lá. E aí um senhor já, uns 40 anos, falou: pastor, tudo bem? Eu estava vendo a sua pregação, não sei o quê. Eu falei: você foi lá na nossa igreja? Não. É que minha avó pediu para botar o culto lá na televisão, eu botei e estava vendo também. Nem sabia, nunca tinha visto.
Então, assim, ele estava vendo em casa, me conhecia, mas eu não tinha ideia de quem ele era. Então, essas coisas acontecem. Então, nós, muitas das vezes, estamos servindo ao Senhor, estamos sendo vistos. Mas tem centenas de pessoas aqui na igreja que servem ao Senhor que ninguém vê. Vou te dar um exemplo. O pessoal que faz visitação em um hospital, você não vê. Mas quem está doente recebendo a visita, esse vê. O pessoal do Ministério em Visitação de Hospitais. Mas aqui na igreja, dentro dessa construção aqui, dentro desse templo, eles são invisíveis. Porque só quem recebe a visita no hospital é que conhece o Ministério de Visitação. O pessoal da visitação nos lares e de culto nos lares, só quem recebe essa visita em casa é que conhece esse ministério. Porque a igreja, de repente, conhece, porque no mês do aniversário deles, ou numa apresentação especial, a gente ora aqui por esse ministério. Mas, em via de regra, esse ministério aqui na igreja, ele é invisível. Mas é o ministério que está servindo ao Senhor, porque está servindo quem? As pessoas. Então, a prontidão do serviço é isso. Você servir é isso. Não significa necessariamente ser visto ou ouvido. Como eu falei, quem está pregando, quem está ministrando louvor, os músicos, aparecem muito mais. Por quê? Porque nós somos vistos. Nós estamos em cima da plataforma e isso nos dá uma visualização. Mas isso não quer dizer que a gente trabalha mais ou menos de quem muitas das vezes está no ministério, como eu citei, que ninguém vê. O pessoal da intercessão você só identifica porque eles têm uma camisa escrito oração. Mas se não fosse isso, se eles estivessem com roupa sem identificação, você não saberia que esse pessoal está orando pelas nossas vidas, que estamos aqui sendo vistos. Então você tem um grupo te recebendo lá embaixo, você tem um grupo organizando todo o culto, você está aqui, de repente, você está com a sua criança lá no Ministério Infantil, para você estar aqui observando esse culto, assistindo esse culto, alguém está tomando conta dos seus filhos. E essas pessoas, muitas das vezes, se passam por invisíveis dentro do culto, dentro da igreja, dentro dessa estrutura. Então, quando nós somos chamados e somos alcançados pela misericórdia e a graça do Senhor, servir é uma retribuição. Servir é nossa gratidão, é a demonstração prática da nossa gratidão ao Senhor, por Ele ter nos alcançado com a sua graça salvadora. E o nosso prazer em servir é dizer: Senhor, muito obrigado, porque a sua graça salvadora me alcançou. E eu estou aqui hoje para servir ao Senhor, assim como a sogra de Pedro, assim como Bartimeu. Então, a vida cristã não é marcada apenas por receber bênção, mas por retribuí-las em forma de gratidão e serviço. A sogra de Pedro e o cego Bartimeu são exemplos disso. Pessoas que, ao serem alcançadas pelo milagre do Senhor, passam a servi-lo, oferecem o seu serviço. E logo a seguir, eles começam a servir ao Senhor. Então, o texto mostra que a sogra de Pedro, automaticamente, ela recebe o favor do Senhor, ela encontra ali compaixão do Senhor, a febre a deixa e ela passa a servir ao Senhor. Ela não deixa para depois, ela não fica postergando. Depois eu vejo, depois eu faço isso. Não, é voluntariedade. É ser alcançado, é ter prazer de estar na casa do Senhor, é reconhecer que fomos tirados do império das trevas para o reino do seu amor. E aí, com gratidão no coração, nós vamos servir. Mas pastor, já estou numa idade avançada, o que eu posso fazer? Você tem um relógio de oração, você vai orar em casa. Você não precisa nem estar na igreja, o relógio de oração e a intercessão tem o ministério que ora em casa, olha só. Independente da sua idade. Estou olhando para a Karine ali, estou lembrando da irmã Terezinha. A irmã Terezinha, 90 e tantos anos. Como é que a irmã Terezinha servia ao Senhor? A irmã Terezinha, ela tinha um talento de fazer tapetes de retalhos. E aí ela fazia os tapetes de retalhos, vendia os tapetes e ofertava na casa do Senhor. Você que nunca fez o curso, por exemplo, de paixão ministerial, se você fez o curso de paixão ministerial, por exemplo, você sabe que ofertar é um
Ofertar é um dom. Existe o dom de contribuição. Ah, pastor, quer dizer que todo mundo que dizime oferta tem dom de contribuição? Não, não é isso não. O dom de contribuição é um dom específico. Tem pessoas que Deus usa para abençoar a casa dele, acima da média. Ah, é alguém que tem muito dinheiro? Não. Não significa nada com dinheiro. Significa com Deus abrir porta de possibilidades para aquela pessoa ser um abençoador da casa dele. Então, contribuição é um dom. E aí, a irmã Terezinha fazia desse dom um serviço na casa do Senhor. Com passada a idade, ela já não vinha na igreja com regularidade, mas ela continuava como? Servindo ao Senhor através da sua contribuição, usando o seu dom para servir ao Senhor. Então, nem na igreja ela estava, mas ela continuava servindo ao Senhor. E aí eu estou falando de uma pessoa, 90 e tantos, quantos anos, Karine? Até 95 anos. Tá bom para você? Tem alguém com 95 aí, gente? Se você tem menos de 95, você pode servir ao Senhor. Você pode usar uma estratégia para servir ao Senhor. Você pode arrumar um jeito para servir ao Senhor. Porque o Senhor vai te dar uma estratégia, o Senhor vai te dar um caminho. É como eu falei, tem ministérios que vão ser mais vistos, vão ser mais ouvidos, vão ser mais destacados, mas todos nós temos a possibilidade de servir. Eu estou te dando aqui exemplos para você ver que existe uma forma de servir, existe um meio de servir, existe um jeito de servir. Eu estava conversando, não sei quem, com essa semana, foi com a Bruna, que quando eu cheguei na igreja, eu fui trabalhar no teatro, Mirelle está lá atrás, e aí eu cheguei numa época boa. Eu basicamente era o único adulto no ministério. Aí todo personagem de pai, para quem era? Aí eu já cheguei sentando na janela aí. Já cheguei estreando como protagonista. Então olha só. Já cheguei já de frente. O cara chegou ontem, já está sentado na janela, já de protagonista. Nem peguei personagem de árvore, nem nada, nem de garçom, que entra mudo e sai calado. Já cheguei já de estrela, de destaque. Mas também só tinha eu, né? Quem vai? Só tem ele, vai ele, né? Não tem jeito. Mas cada ministério é um lugar de serviço. Cada lugar é um lugar de serviço. E isso mostra a nossa prontidão. Eu, quando vim para a igreja, o pastor Renê falou assim, vai namorando aí, vai vendo, vai assistindo os cultos, busca um lugar, né, um ministério para trabalhar, para servir. E foi exatamente o que eu fui fazendo. Membro num grupo de vida. E aí eu fui seguindo esses passos. E as coisas foram acontecendo, as coisas foram se ligando. E aí, um ano na igreja, eu trabalhava no teatro, eu já era obreiro da igreja e as coisas foram acontecendo. Então, por quê? Porque eu fui seguindo esse passo a passo. Servindo ao Senhor com alegria, servindo ao Senhor no grupo de vida, servindo ao Senhor lá no teatro na época. E aí, né, que a gente fala teatro, na verdade, mas é ministério de encenação, né, gente? Ministério de arte cênica, né? A gente fala assim, teatro, na verdade é o espaço. É a construção onde se realiza as encenações. Mas a gente, na verdade, faz arte cênica. E aí eu trabalhava lá no Teatro Reflexo e fui trabalhando. E as portas foram sendo abertas, as coisas foram se multiplicando. Então, quanto mais a gente serve, mais o Senhor vai multiplicando. Se você não serve, não tem como o Senhor te dar outros dons. Porque é igual a parábola dos talentos. Aquele que não utilizou o talento e enterrou, para que o Senhor ia dar mais ele? Não faz sentido. Então, quanto mais eu uso, quanto mais eu me aplico, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu me dou, mais o Senhor vai acrescentando. Então, quando nós fazemos e apresentamos ao Senhor o nosso coração, a nossa dedicação, o Senhor vai vendo essa dedicação e Ele vai nos concedendo graça e vai nos concedendo capacidade de servir em outros lugares. Então, quando nós fazemos isso, nós entendemos que, como está nesse texto, as pessoas, com prazer de terem recebido o favor do Senhor, passaram a servi-lo.
passaram a estar na sua presença. E é isso que nós precisamos fazer. E aí nós vamos tirar aqui algumas lições da vida tanto da sogra de Pedro quanto de Bartimeu. São alguns aprendizados que nós vamos tirar dessas duas passagens, indicando prontidão em servir. Tirando daqui desse desejo de estar servindo ao Senhor como gratidão pelos benefícios alcançados, pela graça que nos foi cedida. Então, a primeira coisa aqui do personagem da sogra de Pedro, a intercessão pela família é fundamental. Jesus chega na casa de Pedro, a sogra dele está doente, as pessoas intercedem por ela. Então, quando nós fazemos isso em prol da nossa família, e a gente está intercedendo por alguém que de repente está enfermo, alguém que ainda não foi alcançado pela graça salvadora, nós estamos alegrando o coração do Senhor, porque a nossa família é o nosso maior bem, é o nosso maior patrimônio. Do que adianta o Senhor nos conceder a salvação, sermos alcançados pela salvação, e as pessoas da nossa família não? Então aqui, a sogra de Pedro, ela é alcançada pela graça salvadora de Jesus, pelo milagre de Jesus, porque alguém intercedeu por ela. E aí, esse é o primeiro ensino sobre a vida da sogra de Pedro. Alguém intercedeu por ela. Interceder pela família é fundamental. A cura gera gratidão. Imediatamente passou a servi-los. Imediatamente passou a servi-los. Não foi depois. Não foi daqui a pouco, não foi daqui a uma semana, não foi daqui a um mês. Ano que vem, não. Foi imediatamente. Ou seja, de forma instantânea. Então, quando nós somos gratos, quando nós temos prazer pelo que recebemos do Senhor, nós passamos a servir ao Senhor. Então, isso expressa gratidão no nosso coração. Prontidão agrada a Deus. Servir com alegria e amor é a marca do cristão. Então, a nossa marca tem que ser serviço. Servir as pessoas. Estar servindo com prazer, estar servindo com alegria. Cada um no seu ministério, cada um na sua função, cada um exercendo o seu chamado. Porque isso faz com que a engrenagem do Evangelho ela continue funcionando. Um tem a capacidade de convidar, o outro tem a capacidade de receber, o outro tem a capacidade de administrar, o outro tem a capacidade de consolidar essa vida que vem e se converte. O outro tem a capacidade de pregar. Eu sempre sonhei ser baterista, gente. Mas eu não tenho coordenação motora. Acertava, passava a batida dos braços, errava das pernas. Acertava das pernas, errava dos braços. Aí falei, não, deixa quieto. Tentei tocar violão, guitarra, essas coisas também. Eu aprendendo violão, eu era igual quem já viu aquele programa do Chaves. E tem um episódio que o Kiko está tentando aprender violão. Eu era mais ou menos aquele tipo de aluno, para você ter uma ideia. Aí também desisti, deixa quieto. Graças a Deus consigo cantar um pouquinho, né? Então já salva. Mas o instrumento deixei para lá. Aí comecei a tocar percussão. Mas só que tem um problema. Se eu tocar percussão, não posso cantar. Porque eu também não tenho coordenação motora para tocar e cantar ao mesmo tempo. Então, se eu tocar percussão, eu não fico cantando. Porque se eu começar a cantar, eu erro também. Então, assim, deixa o instrumento para lá e vamos cantar, vamos só fazer uma parte. A gente faz outras coisas que a gente consegue fazer bem. Então, a coordenação motora não ajuda. Mas eu sempre tive vontade de ser instrumentista, mas Deus não concedeu esse dom. A gente fica tranquilo, a gente vai fazer outras coisas que a gente é capaz, que a gente pode. Eu, por exemplo, eu estou num período assim que eu estou alegre demais, gente. Eu estou em sala de aula dando aula. Então, quem tem aula comigo sabe do prazer que eu tenho em estar em sala de aula. De estar ensinando as pessoas. Porque esse foi um dom que Deus me concedeu e eu amo fazer isso. Durante muito tempo fugi disso. Mas aí quando a gente descobre que a gente é chamado para aquilo, que a gente tem prazer de fazer aquilo,
a coisa muda. Eu faço com uma alegria de preparar a aula, de olhar o conteúdo, de ler o conteúdo, de preparar o conteúdo, mas ter que estudar para dar aula, mesmo tendo preparado aquele conteúdo, porque isso é edificante. Isso fortalece a vida da gente. Então, essa prontidão em servir agrada a Deus. Porque eu sei que quando eu estou dando aula, com cuidado, com zelo, com empenho, eu estou agradando o coração de Deus. Eu sei que Deus se sente feliz com aquilo que eu estou fazendo, com uma aula que eu preparo com amor, com dedicação, com o tempo que eu invisto em conhecimento, de preparar um bom material, de fornecer uma aula agradável, de transmitir e fazer com que o aluno também construa esse conhecimento, esse desenvolvimento da vida dele. Então isso é fundamental para nós. Então isso exerce uma alegria no nosso coração, de estarmos servindo ao Senhor. E cada um de nós é chamado para isso. Servir com alegria, servir com amor, é uma marca do cristão. Então nós precisamos fazer isso. E aí agora nós vamos tirar algumas lições também da vida de Bartimeu. Essas lições que nós estávamos falando aqui, dessa marca, estávamos falando da sogra de Pedro. E aí nós vamos tirar algumas lições aqui extraídas da vida de Bartimeu. Primeira lição, não desperdice as oportunidades. Então, Bartimeu está em Jericó, Jesus está passando ali, na penúltima semana de vida. Alguns historiadores vão dizer que quando Jesus passa por Jericó daquela vez, que encontra ali com Bartimeu e com Zaqueu, e com um jovem rico, aquilo ali é a semana anterior à sua crucificação. Provavelmente quinta-feira antes do domingo de Ramos. Ele está passando por ali para chegar em Jerusalém, na entrada triunfal, e na sexta-feira daquela outra semana, ele vai ser crucificado. Então aquela era a última oportunidade. E ele não perde essa oportunidade. Ele começa a clamar por Jesus. Ele passa a chamada por Jesus. E aí, ele faz isso. Ele clama. E aí, como o texto diz, as pessoas o repreendem. Mas ele não leva isso em consideração. Porque ele precisa chamar a atenção de Jesus. Porque quem precisa não pode desistir. Quem precisa de um milagre não pode parar. Não pode desistir no meio do caminho. Não pode desistir da empreitada que começou. Então ele está clamando, ele não pode perder a sua oportunidade. Ele não sabia que aquela era a última oportunidade que ele tinha. Mas aquela era a última oportunidade que ele tinha de encontrar com Jesus. Poderia ser que ele poderia ser alcançado pelo favor do Senhor através de um discípulo depois, através de um apóstolo. Mas com Jesus aquela era a última oportunidade. E ele não perdeu essa oportunidade. E aí vem a segunda coisa para nós tirarmos de lição da vida de Bartimeu. A perseverança atrai o milagre. Ele continuou clamando. E as pessoas o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele gritava cada vez mais alto. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Ele não perdeu a oportunidade. Ele perseverou até atrair a atenção de Jesus. Então, muitas das vezes, a gente começa a orar e a gente desiste. A gente começa a orar e a gente para no meio do caminho. A gente começa a orar e aí parece que a resposta está demorando e aí a gente para. Ah, poxa, mas já estou orando há uma semana, já estou orando há um mês, já estou orando há 5 anos, já estou orando há 10 anos. E aí a gente desiste do processo, a gente desiste do caminho. A gente para de perseverar. Mas nós não somos daqueles que desistem, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Nós temos um lugar a chegar, nós temos um milagre a receber. Então Bartimeu não desistiu diante das reações, da resistência da multidão. Por mais que a multidão mandasse ele que se calasse, ele continuava gritando. Porque quem precisa de um milagre não pode desistir diante das adversidades. Adversidades sempre vão acontecer no meio da nossa trajetória, no meio do nosso caminho. Mas Bartimeu continuou clamando por Jesus. E aí o terceiro ensinamento nós na vida de Bartimeu. Jesus ouve o clamor da fé. Jesus não ouve o choro. Jesus não ouve a lamentação. Jesus ouve a fé.
Porque a fé é o agente motivador, é o agente que faz o milagre acontecer. Porque sem fé é impossível. Quer agradar a Deus? Use a fé. Quer agradar a Deus? Chame a atenção dele com fé, crendo que ele fará aquilo que você está pedindo. Não porque você é bom ou porque você mereça, mas porque ele é galardoador daqueles que esperam nele. Ele é recompensador daqueles que esperam nele, daqueles que o buscam em espírito e em verdade, aqueles que o buscam com fé. Então nós precisamos saber que o Senhor vai nos ouvir quando estivermos clamando. Mesmo que pareça que ele demore na sua resposta, o Senhor não tarda em cumprir os seus propósitos. O grande problema muitas das vezes é que a nossa oração não está ligada no propósito de Deus. E aí nós estamos orando numa oração que não está debaixo do propósito de Deus. Então nós precisamos nós precisamos colocar o nosso propósito juntando com o propósito de Deus. Porque aí, é como eu digo sempre, é como você nadar a favor da correnteza. Você nadar a favor da correnteza é fácil, o problema é nadar contra a correnteza. E aí muitas das vezes o nosso propósito não é o propósito de Deus. E aí nós precisamos usar isso a nosso favor, fazendo com que o nosso propósito seja o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Que todos conheçam a Ele, conheçam Jesus a quem Ele enviou. Então, quando nós usamos a nossa vida para isso, para comunicar, para divulgar, para pregar o Evangelho, para ensinar as pessoas a como amar o Senhor, a como servir ao Senhor, a como se dedicar ao Senhor, o Senhor começa a abrir portas de oportunidades para nós. O apóstolo Paulo, quando ele está preso, ele escreve a carta aos Colossenses, ele fala assim, orem por nós, para que o Senhor nos abra portas de oportunidades para a pregação do Evangelho. O cara está preso, qual era a oração que você ia fazer? Ora para ser solto, filho. Ora para o juiz lá olhar para a nossa causa de forma diferente. Mas qual é a pregação de Paulo? Ore para nós conseguirmos pregar a palavra. Porque qual era o propósito que Paulo foi chamado? Pregar a palavra. Então ele está orando pelo quê? Para que o propósito se cumpra. Ele não está orando em favor próprio. Ele está orando para que o propósito de Deus, que ele foi chamado para pregar o Evangelho, se cumpra. Ser solto ou não era um detalhe. Mas o propósito precisava ser cumprido. Paulo, quando está a caminho de Roma, ele sofre um naufrágio e ele diz para o comandante, além tinha um comandante da guarda que estava levando os prisioneiros para Roma, e mais o capitão do barco, ele diz para o comandante que está ali à frente da guarda, não se preocupem, porque ninguém vai morrer. Porque eu sei que eu vou chegar em Roma. Eu sei que eu vou chegar no coração do império. Porque eu preciso pregar o Evangelho lá também. Então não se preocupa não. E o Senhor falou que ninguém vai se perder. A carga vai se perder, o navio vai se perder, mas as vidas não. Porque o importa o Senhor não é o barco, não é a carga, é as pessoas. Então o apóstolo Paulo, ele está debaixo de um propósito. E a oração de Paulo é, o propósito precisa acontecer. Porque fomos chamados para viver debaixo do propósito de Deus. As outras coisas, o Senhor vai nos concedendo pela sua graça e misericórdia. Então aqui, o Senhor ouve a nossa oração quando nós colocamos o propósito acima dos nossos desejos particulares. Quarta coisa aqui da vida de Bartimeu. A restauração nos chama a seguir a Cristo. Após receber a visão, Bartimeu não voltou à velha vida, mas escolheu caminhar com Jesus. Bartimeu, quando Jesus chama, a primeira coisa que ele faz é deixar a sua capa. A capa para o cego naquele tempo era um símbolo, primeiro, que ele era um pedinte. A capa servia de proteção contra o sol de dia e de cobertor à noite. E aquela capa identificava ele como um pedinte. E a primeira coisa quando Jesus o chama
é ele largar aquela marca que o identificava como um pedinte, como alguém que estava à margem da sociedade. Porque o encontro com Jesus muda a nossa vida, muda a nossa trajetória, muda a nossa história, muda o roteiro que nós tínhamos antigamente. Do jeito que nós éramos identificados, nós não vamos ser mais identificados daquela forma. E aí Bartimeu entende isso. Então ele larga a capa. Aquilo que tinha importância para ele até então, para de ter importância, porque eu vou ter um encontro com Jesus. E aí isso serve para nós. Então, quando ele vai ter um encontro com Jesus, ele já larga aquilo que estava ligado ao seu passado. Eu vou passar a ter uma nova vida. Eu vou passar a ter uma nova identidade. Jesus está me chamando. As coisas velhas já não preciso mais, já não fazem mais sentido na minha vida. Eu preciso agora do novo. E aí, a restauração nos chama a seguir a Jesus. Prontidão também é testemunhar. Seguir a Jesus é mostrar ao mundo o que Ele fez por nós. Quando nós estamos aqui servindo ao Senhor, em ministérios diferentes, em áreas diferentes, nós estamos dizendo, muito obrigado por me escolher. Muito obrigado por me aceitar no reino. É como eu digo muitas das vezes, nós estamos num país democrático, republicano. O Império acabou aí há 130 anos. 130 e poucos anos aí. Então a gente não tem muito essa percepção de império, de reino. Mas quando você é chamado para servir ao rei, quando você é chamado para estar na presença do rei, a cerimônia, o jeito de você falar, de você se comportar, quando você lê lá o livro de Daniel, de Esther, de Neemias, de Esdras, que eles estavam na presença dos imperadores, dos reis, como eles se comportavam, a fala que eles apresentavam, se for do agrado do rei, se o rei ficar alegre com isso, olha só como é que se tinha que falar. A posição que o servo estava. E aí o prazer de quem era chamado para estar em uma audiência com o rei. E nós precisamos entender isso, que nós estamos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E quando Ele nos chama para esse serviço, é um privilégio. Que a gente precisa honrar isso. Que a gente precisa se sentir feliz por sermos aceitos na presença do Senhor. Para prestarmos um serviço, para prestarmos um culto de adoração, para prestarmos um serviço a Ele. E esse serviço é servindo as pessoas. E aí, como eu falei, em áreas diferentes, em ministérios diferentes, em propósito diferente. Eu estou no Evangelho desde sempre. Mas quando eu fiz 8 anos, o Senhor me chamou. E eu venho servindo o Senhor todos esses anos. Cada dia, cada situação. E aí passei por diversos ministérios, por diversas áreas. Tem as áreas que eu gosto mais. Mas passei por diversos lugares servindo. Errei bastante, mas acertei bastante também. Mas cada lugar que eu fui, cada lugar que eu servi, foi uma experiência que eu ganhei. Teve experiências que deram muito errado. Aí eu falei, não sirvo para aquilo. Não sirvo para estar naquele lugar. Mas teve lugares que deu muito certo. E cada lugar, cada experiência, o fundamental foi eu servir as pessoas. Eu servi ao Senhor. Não é um tempo perdido, muito pelo contrário, é um tempo de aprendizado. Que você aprende muitas das vezes que nem tudo você vai ser o melhor. Mas eu fiz com dedicação, eu fiz com amor. Mas quando eu estou num lugar que o Senhor me chamou, que o Senhor me escolheu para servir, e eu faço com dedicação, com amor, com carinho, com empenho, eu consigo, além de agradar ao Senhor, eu consigo trazer paz ao meu coração. Eu consigo trazer alegria ao meu coração. Eu consigo servir com mais amor. E isso vai multiplicando a cada dia.
E não só isso, as pessoas que estão à sua volta vão ver a sua dedicação e a sua paixão naquilo que você está fazendo. E elas também vão querer seguir o seu exemplo. Porque quando você serve na casa do Senhor, não como um fardo, não como uma obrigação, as pessoas à sua volta começam a te observar, começam a te olhar com um olhar diferente. A sua prontidão começa a alcançar a outros, começa a incentivar a outros a terem o mesmo sentimento que você tem. Então, quando nós entendemos que o serviço na casa do Senhor é uma forma de gratidão que nós temos no nosso coração, nós começamos a nos edificar na casa do Senhor, nós começamos a nos fortalecer no Senhor e fortalecer a outros. Então, quando você está exercendo o seu ministério, você está sendo observado, tanto pelo Senhor a quem você presta o serviço, quanto as pessoas que estão à sua volta. Tanto quanto as pessoas que estão te olhando, a forma que você está fazendo, a forma que você está oferecendo, a forma que você está prestando esse serviço na casa do Senhor. Você não está fazendo de qualquer jeito, você está fazendo o seu melhor. E o seu melhor sempre vai atrair a atenção do Senhor. Então faça com dedicação, faça com zelo, faça com o privilégio que você recebeu de servir na casa do Senhor. Aí tem algumas coisas aqui que eu tirei da mensagem, o pastor Denilson colocou lá. O mais lindo que acontece, logo em seguida, imediatamente passou a servi-los, falando da sogra de Pedro. A gratidão dela se transformou em ação. Ela não ficou apenas alegre com a cura recebida, mas colocou a sua vida à disposição para servir a Cristo e aos outros. Então, o resultado do favor que ela recebeu, vontade e prazer de servir, disposição em servir. Bartimeu vivia à margem do caminho, em trevas, dependendo da compaixão dos outros. Ao seguir a Jesus, ao ouvir que Jesus passava, ele não perdeu oportunidade. Jesus ouviu a fé de Bartimeu e aí perguntou: o que queres que eu te faça? E ele falou: Senhor, que eu possa ver. E imediatamente ele passou a ver. E ele passa a seguir Jesus. Então, é de forma imediata. Então, o serviço é resultado daquilo que nós colocamos diante do Senhor. Então, quando nós colocamos o nosso coração com gratidão, nós vamos passar a servir. Nós vamos ter a alegria de servir. Não vai ser um fardo, não vai ser um esforço. Muito pelo contrário. Vai ser um privilégio de servir ao Senhor. Então, quando nós estamos aqui na casa do Senhor, é um privilégio fazer aquilo que agrada ao Senhor. E para nós concluirmos nesta noite, assim como a sogra de Pedro e Bartimeu, cada bênção recebida de Deus deve se transformar em prontidão. O Senhor nos cura, nos liberta e nos restaura, para que possamos usar a nossa vida como testemunho vivo do seu amor e do seu poder. O Deus que nos cura, nos fortalece e nos restaura. Ele deseja que usemos nossas forças renovadas para viver em gratidão, expressa no serviço diário. Então, o resultado do milagre que alcançamos, das bênçãos que recebemos, é servir as pessoas. Em áreas diferentes, em lugares diferentes. Você pode servir o Senhor lá no grupo de vida que você frequenta. Você pode servir o Senhor no ministério que você faz parte. Você pode servir o Senhor orando e intercedendo pelas pessoas na sua casa. Seja qual for o lugar que você escolher servir o Senhor, faça o seu melhor. Produza o seu melhor. Entenda que cada dia é uma oportunidade de ser um canal de bênçãos na casa do Senhor. Porque para isso fomos chamados, para servir ao Senhor. E servir ao Senhor é servir à igreja. Então, seja qual for o ministério que você tenha, seja qual for o dom que o Senhor te deu. Pastor, eu não tenho dom nenhum. Não, peraí. Deixa eu te lembrar de uma coisa. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos 2 Coríntios, ele fala assim: Deus decidiu, através de Jesus, nos reconciliar com Ele. E nos concedeu o ministério da reconciliação. Para que, ao mesmo tempo que estamos falando com as pessoas sobre Cristo, nós possamos
fazer com que essas pessoas sejam reconciliadas com Deus, assim como nós fomos reconciliados. Cada crente, salvo em Cristo Jesus, ele recebeu o ministério da reconciliação. Quando nós nos convertemos ao Senhor, ou quando o Senhor nos aceita na sua presença, a gente recebe o dom da salvação e nós recebemos o ministério da reconciliação. Então você tem a capacidade de levar outras pessoas a conhecerem a Cristo. Não somente por falar, mas principalmente pela ação que você exerce. Pelo prazer que você tem em estar na casa do Senhor, pelo prazer que você tem de servir as pessoas. Então, cada crente nascido em Cristo, ele tem o ministério da reconciliação. Ele só precisa fazer uso. Ele só precisa colocar em prática. Ele só precisa entender que ele é chamado para isso. Então, levar outras pessoas a conhecerem a Cristo é função de todo crente. O Senhor Jesus, na grande comissão que representa toda a igreja, ele diz o seguinte: pregue o evangelho, faça discípulos. Isso é função minha e sua, independente do ministério que você exerça. Todo crente é chamado a fazer discípulos. Todo crente é chamado a multiplicar. Todo crente é chamado a produzir vida em outras pessoas. Então nós precisamos entender isso. O nosso serviço, ele é resultado da nossa gratidão ao Senhor. Eu não sei qual o ministério que você tem chamado. Eu não sei qual o ministério que o Senhor te chamou. Mas faça o melhor em qualquer área que você tiver. Se você vai receber as pessoas, receba com um sorriso nos lábios. Receba com um aperto de mão. Para que a pessoa olhe e tenha prazer de voltar novamente à casa do Senhor. Se você vai estar projetando alguma coisa, faça com prazer, faça o melhor. Se você vai estar orando pela vida das pessoas, ore com dedicação, ore com empenho. Ore desejando que as pessoas cresçam e prosperem na casa do Senhor. Se você vai visitar, visite. Seja o que você for fazer. Se você for cuidar das crianças no ministério infantil, faça com prazer. Ensine as crianças, como diz lá em Provérbios capítulo 22, 6. Instrui a criança no caminho que ela deve andar. Ensine, multiplique. Faça com que o evangelho seja divulgado. E aí, como já dizia Santo Agostinho, se precisar falar, fale. Mas continue pregando o evangelho. Ué, pastor, não entendi. Se precisar falar, porque o testemunho vale mais do que 1000 palavras. O testemunho que você dá com a sua vida vale mais do que a sua palavra. Porque as pessoas não estão preocupadas com o que você fala, as pessoas estão preocupadas com o que você faz. Mais do que preocupadas com o que você fala. Porque as palavras elas se perdem, um exemplo não. Então, use a sua vida. Use o seu testemunho pessoal. Use a prática da sua vida para levar outras pessoas a Cristo. Para que outras pessoas sejam alcançadas. Chamar os músicos aqui. Nós vamos cantar uma canção que eu gosto muito. E provavelmente o pastor Renê deve ter cantado essa canção nesse dia. Que é uma canção falando de serviço na casa do Senhor. Vamos colocar de pé. Ó Senhor, eu quero estar
disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Declara: eu nasci para te servir, sou escravo da tua graça, vem minha vida dirigir. És olheiro, eu sou barro em tuas mãos, ó Senhor, tu és meu Deus, és o olheiro e eu sou barro, ó Senhor, tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo teu querer. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Declare: eu nasci pra te servir, pois sou escravo da tua graça, vem minha vida dirigir. És olheiro, eu sou barro em tuas mãos, ó Senhor, tu és meu Deus, és o olheiro e eu sou barro, ó Senhor, tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo teu querer. Ó Senhor, tu és meu Deus, nosso oleiro e eu sou barro, ó Senhor, tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo teu querer. Eu não sei quanto tempo você está na igreja, por quantos ministérios você já passou, por quantos lugares você já frequentou na igreja, mas nessa noite o Senhor te chama a você olhar para dentro de si e ver se você está oferecendo o melhor, se você está ofertando o melhor na casa dele. E de repente você que não está servindo em nenhuma área, em nenhum lugar, o Senhor te chama a servir. Como nós vimos nesses dois personagens, ao serem alcançados pelo favor do Senhor, ao serem alcançados pelo milagre do Senhor, ao serem alcançados pela bênção do Senhor, com gratidão no seu coração eles passaram a servir. Eles tiveram prazer de servir na casa do Senhor, eles tiveram prazer de servir ao Senhor. Então é isso que o Senhor nos chama esta noite: prestarmos um culto de adoração, prestarmos o nosso serviço na casa do Senhor, às pessoas à nossa volta, em cada área, em cada lugar. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós: gratidão no coração, um amor pelas pessoas, pelas vidas, orando, intercedendo, nos colocando na brecha, nos colocando em oração a favor de outros. Eu não sei qual é o tempo que você investe em orar pela vida das pessoas, eu não sei qual é o tempo que você investe em orar pela sua vida e pela vida da sua família, mas faça isso com dedicação, porque para isso fomos chamados para abençoar. Quando Jesus chegou na casa de Pedro, as pessoas rogaram em favor da sua sogra. E aí você é chamado para como essas pessoas intercederam por ela,
Você é chamado para interceder pela sua família. Você é chamado para interceder pela sua casa. Porque Deus quer usar você como um canal de bênção. Seja qual for a sua posição dentro de casa. De repente você é o pai, de repente você é o filho, de repente você é a esposa, de repente você é a filha. De repente você é avó, de repente você é neto. Seja qual for o lugar que você está na sua casa, Deus chamou você para ser um intercessor. Deus chamou você para ser a pessoa que Ele vai usar para ser um instrumento de bênção dentro da sua casa. Mas pastor, eu sou tão pequeno, as pessoas da minha família nem me levam a sério. Mas é você que Deus vai usar para ser um instrumento de bênção. É você que Deus vai usar para ser um canal de cura na sua casa. É você que Deus vai usar como uma voz profética no meio do seu lar. Se coloca à disposição no serviço e deixa Deus usar você, com todas as suas limitações, com todos os seus defeitos. Deus quer usar você, Ele quer transformar você, Ele quer lapidar você, assim como se faz com um diamante, para que aquela pedra seja de excelência. Deus também quer lapidar você, usar você, para que você seja um instrumento nas mãos dEle. Nesta noite, o Senhor está nos chamando a esse serviço. O Senhor que está nos chamando a novas práticas, a servir o Senhor com excelência, a servir o Senhor com dedicação, a prestarmos um culto de adoração. Então que nessa noite você guarde essa palavra no seu coração e faça sempre o melhor aonde você for. E que o Senhor continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.